Quando o detetive Manny Lessing chegou naquela guarita onde o Brian trabalhava, a cena de primeiro momento era muito esquisita. O carro dele ainda estava lá, os pertences dele também, mas o Brian não estava em lugar nenhum. Enquanto o detetive estava examinando o local, o telefone de dentro da guarita começou a tocar. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como sendo a Jennifer Huff, esposa do Brian. Ela contou que poucas horas antes tinha conversado com o marido e que a ligação terminou quando ele disse que faróis estavam se aproximando. O detetive mal desligou o aparelho e estava pensando no que tudo aquilo poderia ser, mas então o telefone da guarita tocou de novo. Ele atendeu e ouviu a mesma apresentação. Oi, eu sou a Jennifer Huff, esposa do Brian. Naquela hora o detetive ficou muito confuso. Se aquela era a Jennifer, com quem que ele tinha acabado de falar? Sejam bem-vindos, eu sou a Mari e vamos para o caso de hoje. Lá nos arredores de Salt Lake City existe uma mina de cobre chamada Kennecott. Ela é conhecida como o buraco mais rico da Terra. E olha que esse apelido não é nenhum exagero. É que além das grandes quantidades de cobre, lá também tinha prata, além dos equipamentos e materiais que também eram caríssimos que ficavam em toda a propriedade. Só que tanta riqueza assim acaba atraindo um problema muito óbvio. A mina era alvo constante de ladrões, e só nos últimos meses eles já tinham sido roubados em milhares de dólares em equipamentos e materiais. E justamente por esse motivo que a segurança da mina era muito forte. Era praticamente impossível você colocar os pés ali sem passar por algum posto de vigilância. E naquela noite específica, um desses postos era ocupado por um homem de 22 anos chamado Brian Huff. O Brian trabalhava naquela mina há mais ou menos um ano e a rotina dele era bem puxada. Durante o dia ele fazia faculdade de enfermagem e à noite ele puxava esses plantões como segurança para ajudar em todas as contas de casa. A verdade é que a vida dele era bem exaustiva. Ele passava o dia na faculdade, então, vira e mexe, ele chegava em casa, tinha pouquíssimas horas para ficar ali e descansar, e depois já tinha que sair para o trabalho. Mas a verdade é que apesar de tudo isso, ele não se importava com a rotina, mas tinha uma outra coisa que incomodava muito ele. Algumas semanas antes, ele tinha sido transferido para um dos postos mais isolados daquela propriedade. E na cabeça dele, aquele lugar era disparado o pior lugar que ele poderia ficar. Basicamente, o trabalho dele era vigiar um portão numa estrada secundária que dava acesso a essas partes mais isoladas. O grande problema era justamente esse isolamento, porque a maior parte dos plantões ele passava sem ver uma única pessoa ou então algum carro passando por ali. Só que esse isolamento trazia um grande risco, porque se acontecesse alguma coisa, se o Brian precisasse de alguma ajuda, não tinha nenhum outro posto de segurança ali por perto. E além disso, aquele lugar nem tinha monitoramento de câmera de segurança. Então, na prática, se alguma coisa saísse fora do controle, a única coisa que ele tinha era um telefone que ficava dentro da guarita. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso, o Brian nunca teve um problema real. O seu turno sempre seguia normalmente naquele ritmo lento e monótono de sempre. Era só ele ali dentro da guarita, enquanto lá fora era silêncio e escuridão. E para fazer o tempo passar um pouco mais rápido, o Brian aproveitava toda essa tranquilidade para colocar todo o conteúdo da faculdade em dia. Então, não era incomum que ele abrisse os seus cadernos e começasse a estudar, ainda mais porque naquela época ele já estava nas provas finais da faculdade. Por volta das 6h30 da noite do dia 10 de dezembro de 1991, o Brian já tinha assumido seu posto de segurança e estava dentro da cabine fazendo o que sempre fazia. Foi quando o telefone lá de dentro começou a tocar e assim que ele atendeu, percebeu que era sua esposa Jennifer. Os dois ficaram ali conversando por alguns instantes, quando de repente o Brian parou de falar por alguns segundos. Ele olhou pela janelinha da cabine e percebeu que tinha faróis se aproximando do portão. Na mesma hora, ele já avisou a sua esposa que tinha que desligar porque alguém estava se aproximando. Então, ele desligou o telefone, levantou da cadeira e saiu lá para fora para fazer o seu trabalho.
Por volta das 8 horas da noite, o Todd Follows, o supervisor de segurança da mina, também dirigia o seu carro naquela estrada secundária que levava até a guarita do Brian. De longe, o Todd percebeu que as luzes da cabine estavam acesas e era exatamente assim que elas deveriam estar. Então, naquele momento, tudo parecia normal. Só que conforme ele foi se aproximando e chegou ali na frente do portão, o Todd já percebeu uma coisa muito esquisita. A guarita estava completamente vazia. O Todd desceu do carro e logo de cara ele já percebeu que o carro do Brian estava estacionado ali. E isso já não fazia muito sentido, porque se ele tivesse saído daquele lugar para ir para um outro lugar ali dentro da mina, era impossível que ele tivesse ido a pé, justamente porque os locais eram muito distantes. Então, automaticamente ele deveria ter saído com o carro. Ainda mais com o frio absurdo que fazia naquele lugar. Nesse momento, o Todd já estava muito preocupado, mas aí ele entrou dentro da guarita. Ele percebeu que o boné do Brian ainda estava ali e tinha uma marmita que tinha sido comida pela metade. Aquilo simplesmente não fechava. A empresa era muito rígida com as regras de segurança. Então, uma pessoa não poderia abandonar o posto sem avisar o seu supervisor. E o Brian sabia muito bem disso. E outra, o que era muito mais esquisito é que ele precisava desse emprego. Então, ele nunca, até aquele momento, tinha feito uma coisa dessa. E foi olhando todas essas esquisitices que o Todd percebeu que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Então, ele pegou o telefone e ligou para a polícia. Menos de 1 hora depois, o detetive Manny Lessing chegou naquele local para tentar entender o que é que tinha acontecido. Mas o clima não estava colaborando muito. Naquela noite nevava demais. Então, qualquer pegada que tivesse ficado do lado de fora, ou até mesmo sinal de pneu de carro, já tinha desaparecido. Assim que o detetive entrou naquela guarita, a primeira sensação que ele teve foi uma sensação muito esquisita. Primeiro porque aquele lugar não tinha nenhum sinal de arrombamento, os objetos estavam intactos e não tinha sinal de luta. Mas, de novo, o que chamava a atenção naquela cena era o chapéu do Brian que estava em cima da mesa e a comida largada pela metade. A sensação que dava é que o Brian teria saído às pressas dali. Enquanto ele estava ali procurando por qualquer pista do que tinha acontecido, o telefone da guarita começou a tocar. Assim que ele atendeu, uma mulher se apresentou como sendo a Jennifer Huff, a esposa do Brian, e pediu para falar com ele. E foi bem nesse momento que ele teve que dar a pior notícia para ela. Ele disse: "Olha, o seu marido desapareceu, mas fica tranquila, a polícia já está aqui e a gente está tentando entender o que é que aconteceu." A Jennifer ficou completamente confusa e não conseguia entender nada. Ela disse para o detetive que por volta das 6h30 ela tinha conversado com o marido e que aparentemente estava tudo bem, mas que aí a ligação terminou porque um farol estava chegando lá na cabine. O detetive ainda tentou pegar alguma informação. Ele perguntou se ela sabia quem que estava chegando ali ou até mesmo o modelo do carro, mas a Jennifer disse que não sabia, que o marido não tinha comentado. A verdade é que isso não era muita informação, mas pelo menos agora o detetive Manny conseguia entender o último momento em que alguém tinha falado com o Brian. Enquanto ele estava ali procurando por alguma outra pista, em questão de segundos do momento que ele desligou a primeira ligação, uma segunda ligação aconteceu. E ele ouviu exatamente a mesma coisa. A mulher dizia que era Jennifer Huff, a esposa do Brian. Mas pela forma que ela falava, não parecia que ela sabia que uma outra ligação tinha acontecido da mesma forma. Só que tinha um detalhe nessa segunda ligação. A voz dessa mulher era completamente diferente daquela primeira. E outra, ela não sabia de nada sobre aquela história dos faróis. Assim que o detetive desligou, ele teve uma única certeza. Uma dessas duas mulheres estava mentindo. O grande problema é que naquele momento ele não conseguia identificar qual era a Jennifer verdadeira. E essa não seria a única surpresa que ele encontraria tentando descobrir quem era o Brian Huff. Algumas horas já tinha se passado e o detetive Manny começou a investigar para tentar entender quem realmente era o Brian.
Até aquele momento, ele parecia ser só um estudante que estava tentando conciliar os estudos, a família e também o trabalho. Mas conforme o detetive começou a conversar com os amigos, familiares e as pessoas próximas, ele já percebeu que a vida dele era um pouco mais complicada. O Brian e a Jennifer estavam passando por uma fase bem ruim. Enquanto a Jennifer dobrava plantões como auxiliar de enfermagem, o Brian passava o dia inteiro na faculdade e depois saía de lá para trabalhar naquele serviço de segurança. Na prática, os dois mal conseguiam ficar juntos, e o pior de tudo é que mesmo eles trabalhando muito, o dinheiro continuava muito apertado. A situação dele já era muito difícil, mas para piorar ainda tinha um agravante. Naquela época, a Jennifer estava grávida da segunda filha do casal. Então, eles sabiam que em pouco tempo as contas aumentariam ainda mais. Então, todo esse estresse financeiro começou a afetar muito a vida deles, e chegou um determinado momento que as brigas eram tão frequentes que o Brian chegou no limite. Ele decidiu ir embora de casa, mas ele não decidiu de uma forma de simplesmente desaparecer. Ele deixou um bilhete para Jennifer dizendo que não aguentava mais aquela situação, que ele precisava colocar a cabeça no lugar porque aquilo estava demais. Então, ele pegou o seu carro e foi direto para a Califórnia. Durante alguns dias, ninguém sabia onde ele estava ou então o que ele estava fazendo. Só que essa fuga não durou muito tempo. O Brian ficou sabendo que a filha deles tinha sido internada às pressas no hospital por causa de uma pneumonia muito grave. Então ele largou tudo o que ele estava fazendo, voltou para Utah e procurou a Jennifer. Ele pediu perdão, disse que, por favor, deixa eu voltar. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou abandonar a nossa família. E por mais que a Jennifer tivesse aceitado a volta dele, eles estavam tentando fazer as coisas funcionar, mas a relação ainda não estava muito bem. Quando o detetive ficou sabendo de toda essa história, na cabeça dele começou a fazer muito sentido que talvez o Brian não tivesse desaparecido. Talvez ele mesmo não queria ser encontrado, ele tinha saído de lá, tinha fugido para um outro lugar, justamente porque ele já tinha feito isso antes. Só que por mais que essa teoria fizesse muito sentido, existiam alguns detalhes que simplesmente não batiam. Da primeira vez, o Brian realmente foi embora, mas ele deixou um bilhete avisando, ele avisou o pessoal do serviço e também alguns colegas e familiares. Mas dessa vez era completamente diferente. Ele não tinha avisado ninguém, o carro dele continuava lá, os pertences também. Então, no final das contas, cada vez mais essa teoria fazia menos sentido. Pouco tempo depois, o detetive Manny foi até a casa da Jennifer para tentar entender o que é que tinha acontecido no relacionamento deles. Ele queria saber se tinha mais algum detalhe sobre essa questão deles, justamente para identificar se tinha algo relacionado com esse desaparecimento. E foi durante essa conversa que a Jennifer disse que já andava muito desconfiada do Brian. Ela disse que ele ficou uma semana fora de casa, mas que quando voltou, apesar de pedir perdão, desculpa e que não faria mais nada relacionado, a Jennifer sentia que ele estava muito estranho. Ela não conseguia explicar para o detetive exatamente o que era, mas ela tinha uma sensação esquisita de que alguma coisa estava acontecendo. No começo, era só uma dúvida e uma sensação, mas depois de alguns dias do desaparecimento, a Jennifer encontrou uma fatura de um cartão de crédito dentro da caixa do correio. E o grande problema nessa história é que ela não fazia a menor ideia que o marido tinha um cartão de crédito. Quando ela abriu o envelope e começou a ver as contas daquele período que ele ficou na Califórnia, tinha muitos gastos. Eram gastos com hotel, restaurante e outras coisas daquele período. Só que o que chamava a atenção é que os valores eram muito altos. E na cabeça dela, ele não estava sozinho naquele lugar. Provavelmente ele estava com uma outra mulher. E foi aí que o detetive lembrou daquela ligação misteriosa que aconteceu no dia do desaparecimento, em que duas mulheres se passavam pela Jennifer. E se realmente o Brian não esteve sozinho durante aquele período da Califórnia? Se isso realmente fosse verdade, aquela mulher da ligação provavelmente sabia muito mais do desaparecimento do que ele imaginava. Então, o detetive decidiu rastrear aquelas ligações. E a primeira não trouxe grandes surpresas.
era realmente da Jennifer, daquele local onde ela trabalhava. Mas o segundo número pertencia a uma mulher chamada Christy Bradley. A Christy tinha 20 anos e era casada com um homem chamado Dale Bradley, que também trabalhava como segurança lá na mina Kennecott. Inclusive, ele era colega do Brian. Então, o detetive foi até a Christy para conversar com ela. E assim que os dois se encontraram, ele foi muito direto. Ele já perguntou: Christy, você tem um caso com o Brian? Ela ficou visivelmente incomodada, mas no final admitiu que sim. Ela explicou que conheceu o Brian enquanto levava o jantar para o seu marido lá naquela mina, que no começo eles fizeram uma grande amizade, mas que depois de um tempo essa amizade acabou se transformando em um caso extraconjugal. A Christy ainda admitiu que naqueles dias que o Brian tinha saído de casa, os dois estavam juntos, curtindo e aproveitando a Califórnia. E que mesmo depois de voltarem para suas famílias, eles não tinham cortado o contato e continuavam conversando normalmente. Só que aí, naquele dia do desaparecimento, ela ligou para a cabine. E assim que ouviu a voz de um homem completamente diferente da do Brian, ela ficou desesperada. Então, com medo do relacionamento deles vir à tona, ela acabou mentindo dizendo que era Jennifer. A Christy deixou bem claro para o detetive que ela não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com o Brian e que ela não sabia onde ele estava. E para ser justo, a história dela até que fazia sentido, mas era óbvio que o detetive não ia deixar esse caso passar sem ter uma investigação. E outra, agora uma outra pessoa também precisava ser ouvida, que era o marido dela, o Dale. Se ele tivesse descoberto o caso dos dois, teria ficado cego de raiva e poderia ter feito alguma coisa contra o próprio colega. Logo no dia seguinte, o Dale foi até a delegacia para prestar um depoimento. Ele sentou na cadeira e disse para o detetive que ele e o Brian se conheciam há mais ou menos um ano. Ele contou que os dois trabalhavam juntos, mas que eram relativamente próximos. De vez em quando, eles sempre saíam no final do expediente para fazer alguma coisa ou então tomar uma cerveja. E foi então que o detetive Manny perguntou: aonde você estava na noite do desaparecimento? O Dale disse que tinha passado ali pela região da Universidade de Utah, mas que em um determinado momento, como nevava muito naquela noite, o carro dele acabou ficando atolado na neve. Ele precisou ligar para um amigo que estava em um bar ali próximo da região. Esse amigo foi até lá, ajudou ele e, inclusive, o Dale deu o nome desse rapaz e também o contato para que o Manny pudesse confirmar toda essa história. Obviamente, o detetive foi atrás desse homem para confirmar a história e o amigo realmente confirmou que aquela situação tinha acontecido. Só que ainda tinha um problema gigantesco. A essa altura do caso, o detetive já sabia do relacionamento amoroso entre o Brian e a esposa dele. Então, por mais que o álibi do Dale fosse bem sólido, ele tinha certeza que precisava continuar investigando a vida dele com muito mais atenção. Então, mesmo sem ter uma pista concreta, eles decidiram fazer uma busca bem minuciosa no carro do Dale. Mas mesmo assim, nada foi encontrado e nada indicava que um crime tinha acontecido ali. E para completar, tanto a Christy quanto o Dale aceitaram fazer o teste do polígrafo. Os dois responderam a todas as perguntas sobre o sumiço do Brian e, de acordo com a máquina, nenhum dos dois apresentou qualquer sinal que estivessem mentindo. Então, juntando tudo isso e sem ter nenhuma prova física que realmente ligava os dois ao dia do desaparecimento, eles foram retirados da lista de suspeitos. Só que aí, a investigação acabou voltando para a estaca zero. Por mais que o detetive investigasse e estava se empenhando muito nisso, ele não tinha nenhuma pista concreta do que realmente tinha acontecido. Até que uma nova informação chegou para ele. Ele descobriu que tinha um grupo operando lá dentro da mina. E não era um furto, um roubo, era um esquema gigantesco. E o detalhe mais absurdo dessa história inteira é que esse grupo era comandado pelos próprios seguranças que trabalhavam lá dentro daquela mina. Eles estavam desviando literalmente grandes quantidades de cobre, além de equipamentos e materiais que eram caríssimos. Eles pegavam tudo isso e vendiam nos ferros velhos da região. E é exatamente aqui que o nome do Brian aparece em toda essa confusão.
Porque assim que ele descobriu sobre esse esquema e sobre o que os colegas estavam fazendo, ele não ficou em silêncio. Ele foi até os seus supervisores e contou tudo o que estava acontecendo. Só que, ao fazer a coisa certa, o Brian acabou colocando um alvo gigantesco nas próprias costas. Se um daqueles homens descobrisse que ele foi o responsável pela delação, ele seria um problema enorme para eles. E se, naquela noite, ele tivesse visto alguma coisa que não deveria ter visto? E se ele tivesse flagrado alguns desses funcionários bem no meio de um roubo? E essa possibilidade ganhou uma força absurda quando o detetive descobriu que um desses funcionários que estava ligado nesse esquema chegou lá na guarita pouquíssimo tempo depois que o Todd tinha ligado para a polícia. Então, na cabeça do detetive, aquilo não parecia ser só um desaparecimento. Provavelmente era uma queima de arquivo. Por um momento, parecia que finalmente o caso seria solucionado. Só que foram meses de interrogatório. O detetive ficou meses tentando encontrar alguma coisa que ligasse aqueles homens do esquema ao desaparecimento do Brian. Mas depois de tanto tempo, ele não conseguiu uma pista concreta disso. E o pior é que tinha um detalhe burocrático. Sem um corpo, o detetive nem conseguia provar que um crime tinha acontecido. Naquele instante, oficialmente, o Brian era só um homem desaparecido. E enquanto isso, a Jennifer estava lá, fazendo de tudo para tentar manter a vida funcionando. Ela estava cuidando sozinha da filha pequena deles, e 6 meses depois do sumiço, ela deu à luz a segunda filha do casal. Mas mesmo assim, mesmo que ela tentasse seguir em frente, era muito difícil naquele momento, sem saber exatamente o que tinha acontecido com o marido. Até que quase 2 anos depois, um grupo de pessoas estava fazendo uma trilha, passando por uma área de campo bem isolada chamada Five Mile Pass. Esse lugar ficava a mais ou menos uns 50 quilômetros de distância lá da mina Kennecott. O lugar era tão isolado que quase ninguém passava por ali. Mas enquanto eles estavam caminhando, um deles percebeu que tinha alguma coisa muito estranha no chão. De longe, parecia só um monte de pedras que estava ali empilhada no meio da vegetação. Só que conforme eles foram chegando mais perto, perceberam que aquilo não eram pedras. Aquilo era um corpo, ou pelo menos o que tinha sobrado dele. A polícia foi chamada na mesma hora, e quando os agentes chegaram lá, eles perceberam que a vítima ainda vestia um uniforme de segurança, e dentro dele tinha uma carteira intacta. Quando eles abriram e puxaram o documento, ele era do Brian Huff. Só que mesmo assim, a polícia ainda precisava confirmar oficialmente que aquele era o Brian. Então, eles fizeram vários testes, vários exames, principalmente da arcada dentária, e realmente confirmaram. Aquele corpo era dele. Durante a autópsia, o médico legista encontrou 5 ferimentos de disparos de arma de fogo. E todos os 5 tinham sido feitos em algum momento que ele estava de costas. Com isso, a polícia agora tinha certeza que realmente um crime tinha acontecido. Então, uma nova equipe de investigadores assumiu o caso. Eles voltaram lá para aquele local onde o corpo tinha sido encontrado e durante essas buscas eles acharam 5 munições de uma arma calibre 22. Só que isso foi só o começo, porque no dia seguinte eles voltaram para lá com cães farejadores e um dos cães encontrou uma bota preta que pertencia ao Brian. Mas o mais estranho não era encontrar aquela bota em si, mas sim aonde ela estava. Ela estava a uns 60 metros de distância de onde o corpo tinha sido encontrado. E na cabeça dos agentes aquilo não fazia o menor sentido. Eles não sabiam se aquela bota tinha saído durante uma luta ou então se alguém teria colocado lá de propósito. Mas a verdade é que a polícia nunca conseguiu descobrir. E esse era o grande problema da investigação. Quase 2 anos já tinha se passado do desaparecimento. E durante todo esse tempo, o clima mudou muito. Teve sol, teve chuva, teve neve. Então, encontrar uma prova concreta de um suspeito naquele lugar era muito difícil. E por esse motivo, o caso continuava travado. E assim, mais uma vez, a investigação começou a esfriar.
E aos poucos, parecia que o caso do Brian estava caminhando para o mesmo destino de tantos outros crimes que nunca foram solucionados. A essa altura, o detetive Manny Lessing já tinha saído do caso e ele estava na mão de um outro policial, o detetive Todd Park. E foi então que, em abril de 2005, o detetive Park recebeu uma ligação inesperada de um investigador de um condado vizinho. Esse investigador contou que estava trabalhando em um caso completamente diferente quando pegou o suspeito do caso. E foi aí que ele percebeu que esse suspeito tinha uma ligação direta com o caso do Brian. Naquele exato momento que o Park ouviu aquilo, ele desligou a ligação e saiu correndo para a sala das evidências. Ele pegou aquela caixa e começou a retirar tudo de lá. Foram anos de investigação que estavam ali dentro. E no meio de tantas evidências, o detetive pegou aquela bota, aquela única bota que encontraram do Brian. Durante todos aqueles anos, ela tinha ficado lá, esquecida, mas seria justamente essa bota que resolveria todo o caso. Quando ele começou a analisar aquela bota com muito mais atenção, ele percebeu que bem na sola tinha um pedacinho de tinta vermelha. Ela era tão pequena que provavelmente ninguém tinha visto ou então ninguém tinha dado atenção. Ele enviou aquela tinta para um laboratório e assim que o resultado chegou, ele já descobriu que aquela era uma tinta automotiva. Mas não era uma tinta automotiva qualquer, ela era de um modelo muito específico, de um Camaro 1974. E aí, com essa nova pista, o detetive só precisava descobrir uma única coisa. Será que na época do crime o suspeito tinha um Camaro vermelho 1974? E a resposta era sim. Lá na época do crime, o Dale, por uma coincidência, dirigia exatamente esse carro. Mas aí ele precisava mostrar lá no tribunal que aquilo não era só uma grande coincidência. Ele precisava provar que aquela tinta vermelha era exatamente a mesma tinta do carro do Dale. Só que aí tinha um grande problema. O Dale nem tinha mais aquele carro. Ele já tinha sido vendido para várias outras pessoas e no final foi vendido para um ferro velho e já estava todo desmanchado. Só que aí, por causa de um trabalho brilhante de um investigador, esse caso não parou aí. Anos antes, quando o Dale ainda era considerado um suspeito e teve aquela vistoria no carro, um dos investigadores, que por sinal muito atento, decidiu raspar a tinta da lataria e deixou ali guardado como uma evidência. Então, agora a perícia só precisava de uma comparação. Eles precisavam comparar aquela tinta raspada do carro com a tinta encontrada na bota do Brian. E quando o resultado saiu, a resposta é que as duas eram quimicamente perfeitas. Elas combinavam em 100%. Com essa prova, finalmente a polícia montou aquele quebra-cabeça e realmente descobriu o que aconteceu naquela noite gelada do dia 10 de novembro de 1991. E eles acreditam que o que aconteceu foi mais ou menos assim. O Dale estava simplesmente consumido pelo ciúme, cego de raiva por causa do relacionamento entre o Brian e a Christie. E naquela noite, ele decidiu que colocaria um ponto final nessa situação. Como ele também era segurança da mina, ele sabia que o Brian estaria lá, naquela mina, completamente isolada, sem ninguém por perto e vulnerável. E aí, por volta das 6h30, ele foi dirigindo seu Camaro naquela estrada secundária que levava até a guarita. E foi exatamente nesse momento que o Brian interrompeu a ligação para avisar que ele estava vendo faróis se aproximando. Ali, ele virou um alvo fácil. Assim que ele saiu para fazer o seu trabalho, o Dale desceu do carro e abordou o Brian ali mesmo e obrigou ele a entrar no porta-malas daquele Camaro. Depois, ele pegou o volante e foi dirigindo 50 quilômetros de distância até aquele local onde o corpo foi encontrado. Só que durante o trajeto, o Brian tentava escapar de todas as formas. Ele ficava chutando aquele porta-malas, tentando sair, tentando abrir a porta. E foi em um desses momentos que um pedacinho de tinta do porta-malas soltou e grudou justamente na sua bota. Quando eles chegaram naquele local, o Brian já estava completamente exausto e apavorado.
Ele foi obrigado a descer do carro e, na mira de uma arma, teve que cavar um buraco raso. Depois disso, ele foi atingido por 5 disparos e caiu ali mesmo no chão. Só que depois de tudo feito, o Dale tentou sair daquele local, mas como nevava muito, o carro ficou atolado. Então, ele realmente ligou para aquele amigo, que foi até lá para ajudar, mas não fazia a menor ideia do que tinha acabado de acontecer. E, inclusive, a polícia deixa muito claro que ele não teve nenhuma participação no crime. O tempo foi passando, o Dale e a Christy acabaram se divorciando, muito provavelmente pela crise no relacionamento. E pouco tempo depois, o Dale se casou com uma outra mulher, chamada Crystal. Mas em 2005, ela foi encontrada sem vida. E o detetive que estava investigando o caso dela percebeu que o marido, o Dale, estava envolvido em um outro caso completamente diferente de desaparecimento. E foi aí que ele decidiu ligar para o investigador Todd Park. Então, em setembro de 2005, a justiça finalmente indiciou o Dale Bradley pelo caso do Brian Huff. Em 2007, ele aceitou um acordo judicial, mas assumiu a culpa somente por crimes menores, como o crime de sequestro, e pegou a pena de 40 anos de prisão. Já o caso da Crystal, a segunda esposa dele, esse segue sem respostas até os dias de hoje. E a justiça continua sem nenhuma prova concreta que o Dale tenha relação com esse caso. E é isso, gente! Esse é o caso de hoje. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar muito na divulgação. E se você chegou até aqui e não é inscrito do canal, já aproveita para se inscrever, porque todas as quintas-feiras a gente tem vídeos longos por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!